Olá pessoal, gente, hoje nós vamos estudar um pouco sobre radiciação, certo? Que são as raízes quadradas. Olha só, eu coloquei aqui o primeiro exemplo, determine o valor das seguintes raízes. Nós vamos determinar os valores das seguintes raízes. Eu coloquei aqui uma observação que é para vocês entenderem o que realmente é uma raiz quadrada e ela é composta de quê? Olha só, gente. Essa chavinha aqui da raiz quadrada, ela é chamada de radical, certo? O número que fica aqui, ó, em cima dessa raiz, eu já expliquei que quando nós não tem números em cima, é porque existe o número 2. Vou até colocar aqui, é o número 2. Então, o índice aqui, o índice é 2, certo? Esse 4 aqui, ele é o radicando, o 4 é o radicando. E o resultado é chamado raiz. Por exemplo, qual a raiz quadrada de 4 é 2? Por quê? Porque 2 vezes 2 é quanto? 4. Esse número aqui multiplica a quantidade de vezes que o índice indica. Como o índice é 2, o 2 tem que multiplicar duas vezes e obter o resultado do radicando. Então, a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 4, certo? Então é bem tranquilo. E olha aqui, gente, na alternativa A, eu coloquei raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100. Nós já sabemos que a raiz quadrada de 100, por nós ter aqui o índice 2, qual o número que multiplica duas vezes para dar 100, a gente sabe que é 10, certo? E o resultado vai ser 10. Mas vamos fazer de forma fatorada, nós vamos fatorar aqui esse 100, para nós obtermos esse resultado de forma fatorada, certo? Porque lá na frente, as atividades que vão vir vão pedir esse tipo de fatoração. Olha só, vamos fatorar o 100. 100 pode dividir por 2, que dá 50. 50 pode dividir por 2, que dá 25. 25 não pode por 2, nem por 3, nem por 4, pode por 5, que dá 5. E 5 só pode por 5, que dá 1, certo? Então tá aqui, é a decomposição do número 100. E aí o que acontece? Como o índice da raiz é o número 2, nós vamos procurar o número que se repete duas vezes. Então o 2 repetiu duas vezes, ele aqui, porque o 2 repetiu duas vezes, e o 5 também repetiu duas vezes, está aqui. Aí o que acontece? Quando o número repete a quantidade de vezes que o índice está indicando, igual 2 repetiu duas vezes, ele sai para fora. O 5 também repetiu duas vezes, porque o índice é 2, ele também sai para fora. Não ficou número nenhum para representar o radicando. Por quê? Porque todos os números que estão aqui, ele repetiu a quantidade de vezes que o índice indica, que é duas vezes. Então, todos eles saem para fora. Não ficou nada, certo? E o 2 saiu para fora, está aqui. O 5 saiu para fora, está aqui. E quanto é 2 que multiplica 5? 10. Então, a raiz quadrada de 100, de forma fatorada, está aqui, é 10, certo? Vamos para a alternativa B. A raiz quadrada de menos 9. O índice aqui é 2. Eu já expliquei para vocês que não existe o radicando negativo se o índice for um número par. Não existe, certo? No conjunto dos números reais não existe raiz negativa com o índice sendo um número par. Então não pode, não existe. É um conjunto vazio que você pode representar com a bolinha e um tracinho cortado, ou então por essa chavinha. Todos dois aqui representam o conjunto vazio. Só vou explicar o porquê, gente, que não tem possibilidade de obter um resultado com a raiz quadrada de menos 9. 9 pode dividir por 3, que dá 3. 3 pode dividir por 3, que dá 1. E aí, quando nós multiplicar 3 vezes 3, vai dar 9. Fica 9 positivo, já que o 2 está positivo. 3 vezes 3 dá 9. E lá não é 9 positivo, é 9 negativo. E se eu colocasse o menos aqui e o menos aqui? Também. Menos com menos dá o que? Se eu multiplicar 3 vezes 3 vai ficar 9. E menos com menos fica o que? Fica mais. Então nós não voltamos para o valor do radicando. Então não existe, pessoal, raiz quadrada de menos 9. Não existe. Então é um conjunto vazio. Voltamos aqui para outra alternativa. É a alternativa C. Raiz quinta de menos 32. Observe, gente, que o radicando aqui está negativo. E o índice é o número ímpar, porque 5 é um número ímpar, certo? Então, nesse caso, pode.
Vamos fazer a decomposição aqui do número 32. 32 pode dividir por 2, que dá 16. 16 pode dividir por 2, que dá 8. 8 dividido por 2, que dá 4. 4 dividido por 2, que dá 2. E 2 dividido por 2, que dá 1. Como o índice lá é 5, vamos ver se tem o mesmo número que repete 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O 2 repetiu 5 vezes, certo? Por que ficou negativo aqui? Porque se eu colocar aqui o jogo sinal entre esses números, olha só o que vai dar. Aí vocês vão entender o porquê. Já que eu estou multiplicando, eu tenho que fazer jogo sinal. Porque o menos 32 aqui está negativo. Menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais com menos dá menos. Então, nesse caso, a gente volta para a realidade. Então, o menos 32, ele é a mesma coisa de menos 2 elevado à quinta, certo? Porque se eu multiplicar menos 2 5 vezes, eu volto para o menos 32. Então, é por esse motivo que o índice sendo um número ímpar, pode. Agora, se for um número par, não pode. Então, viemos aqui, raiz quinta, o 2 repetiu 5 vezes, e o jogo de sinal entre eles fica negativo, beleza? Como o 2, que é o radicando, ele repetiu a quantidade de vezes de que o índice está lá em cima, então ele sai para fora, ele sai negativo, porque ele está negativo, menos 2. E não fica nada para representar aí o radicando, beleza? Então desaparece a raiz. Então qual é a raiz quinta de menos 32? Menos 2. Porque se eu multiplicar menos 2 5 vezes, volta para 32. Olha para você ver. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, e 16 vezes 2 é 32. Então volta. E o sinal também fica negativo. Então nesse caso aqui o índice sendo negativo pode. Voltamos aqui para mais uma questão. Vamos ver ela aqui. É a questão 2, muita gente me perguntaram sobre essa questão. Eu vou explicar para vocês aqui.